Sejam muito bem-vindos ao PodLec, o podcast do Grupo Lec. Hoje aqui estou com uma convidada, assim, vocês vão adorar, assim, pelo menos todo mundo gosta da temática, né? Eu estou com a Júlia Godinho, ela é psicóloga clínica, ela é especializada em terapia cognitiva comportamental e a gente vai falar hoje sobre saúde mental na educação. Meu nome é Alex de Freitas, eu sou diretor comercial aqui do Grupo Lec. Vamos lá, Júlia. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, estou muito grata pelo esse convite e muito ansiosa pela nossa conversa. Espero que seja bastante contribuição para as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria falar com você uma coisa que a gente sempre está pensando em cuidar todo dia, muita gente, né? Alguns aspectos, às vezes, de moda, mas que, na verdade, é importante, é a saúde física, né? A gente está sempre cuidando dela, fazendo exercício, praticando esportes, e, enfim, do jeito que dá, e acho que a gente está evoluindo bastante nesse aspecto, né? As mídias divulgam muito sobre isso, mas acho que um aspecto que a gente fala, mas eu tenho quase que certeza que a maioria das pessoas, elas vão estar sempre buscando falar sobre, mas na prática, o que você faz, né? Então, falar de saúde mental, ela tem ela engloba muito mais coisas. Então, assim, ela atrapalha no aspecto ela pode atrapalhar no aspecto da vida profissional e aí, até na vida pessoal, porque você começa a pensar que tudo está interligado. Está então, tudo integrado. Tudo integrado. Então, assim, como é que... a gente trabalha muito com escolas, né? A empresa trabalha há 34 anos com fornecimento de produtos para a área escolar. E a gente está sempre preocupado em entregar algo mais, sempre algo mais. Mas, assim, a gente não pode entregar uma parte, né? A empresa acaba fornecendo produtos e reduzindo um pouco dessa carga de responsabilidade de escolhas. E eu já vou falar mais a respeito disso. Mas, a princípio, como é que esse diretor de escola que lida com aluno, com pai de aluno, com professor e tem que cuidar da sua própria vida, como é que ele pode ir buscando esse equilíbrio entre esse físico e esse mental para fazer com que ele tenha uma melhor performance no trabalho? Porque acho que é isso que importa muito. Então, é principalmente entender que determinadas coisas viram inegociáveis quando esse diretor entende que ele é a própria ferramenta de trabalho. Todo o mental dele é a própria ferramenta de trabalho dele. Então, algumas coisas na nossa rotina precisam ser inegociáveis para ele ter uma boa entrega. E o que é o inegociável? Um bom sono, uma boa alimentação, né? Boas relações. Sim, fundamental. É engraçado você falando, só fazendo um parênteses aí, sono, né? Engraçado, antigamente eu por ser meio que workaholic, que eu gostava de trabalhar muito, né? Enfim, todo mundo fala isso, eu sou capricorniano, o pessoal gosta de trabalhar e tal, não pensa em outra coisa na vida a não ser trabalhar. Na verdade, não é verdade isso, é um mito, mas muitas vezes eu ficava pensando assim, dormir... eu durmo 5, 6 horas, tá bom. Eu quero trabalhar, fazer um monte de coisas, aquela fome de vida. Então, na verdade, quando eu comecei a perceber que eu precisava pelo menos mais 7, 8 horas, e eu acordo muito melhor quando eu pratico isso, realmente faz diferença, assim como todos os aspectos, né? Não, é essencial. O sono é onde o nosso cérebro ele consegue se recuperar do nosso dia, enfim, se recuperar de uma forma geral. É um cuidado de saúde mental, né? Um cuidado total, né? As pessoas que não dormem, né? Enfim, até a questão para mulheres em específico, né? Quando entra na menopausa, existe uma perda de hormônios que vai impactar totalmente no sono e que se a mulher não fica, não vigia ou não cuida dessa parte, tende a entrar num processo depressivo muito grande, né? Então, por exemplo, diretores já têm um grau de maturidade muito grande, tanto mulheres quanto homens, então tem que cuidar disso, porque a parte fisiológica, né? Até na psicologia a gente fala que a gente olha o ser humano como biopsico-sócio-espiritual. Então, ele tem a parte biológica, ele tem a parte social, ele tem a parte espiritual, né? Na parte espiritual, a gente diz sobre essa busca de sentido, né, na vida, sim. Né? E a parte biológica é um fator fundamental, né? Que a gente precisa cuidar da casa que a gente habita. Sim, com certeza. Como eu estava comentando, aqui no Grupo LEC a gente trabalha com soluções de investimentos escolares. Então, a vida inteira a gente está sempre preocupado com a qualidade dos produtos, com os investimentos. Então, assim, a gente acredita que a gente, pelo menos que seja um pedacinho pequeno, né? A gente consegue no dia a dia, com a nossa equipe de trabalho, que está sempre com pós-venda, com uma série de atributos que são importantes no básico de uma empresa para atender. Porque a gente fala do básico, mas às vezes o básico nem isso é feito na maioria das empresas. Em modéstia à parte, a gente procura fazer sempre muito além do básico para fazer com que ele tenha a menor preocupação. A gente oferece produtos de melhor qualidade para ele ter mais durabilidade. Imagina que até parece uma incoerência. Eu não trabalho com os produtos mais baratos no mercado. Então, se eu vou trabalhar com uma bola de futsal, que eu sei que vai ser usado por 2.000 alunos durante o ano inteiro, eu não vou nunca orientar a minha equipe que seja investindo no material de qualidade que seja o mais barato. Perfeito. E aí, quando eu falo isso para você, o que tem a ver isso com saúde mental?
cara, é mais uma coisa para ele se preocupar. Ele investiu em 10 bolas de futsal e as 5 que estragaram. A carga mental. Exatamente. Isso, né? Então, todo investimento. Eu falo da minha empresa, tem prestador de serviço de obra. Então, se aquilo não for bem executado, é mais uma coisa para o diretor se preocupar. Isso faz parte do conjunto. Então, esse era só um parênteses que eu queria falar para você, né? para você entender que a isso faz diferença também. A empresa se preocupa né? com detalhes, esses detalhes importam. Com certeza. Júlia, no caso de um diretor de escola, ele sofre muitas pressões, né? Ele está liderando professores, ele está realmente, como eu falei no início, lidando com a sua equipe. E às vezes o tempo é algo que é muito escasso para resolver tanta coisa. Ele precisa equilibrar isso tudo e realmente ele tem um impacto mental muito grande. Você vê a sobrecarga, tem insônia, ele tem realmente problemas de ansiedade. Assim, na verdade, eu queria entender de você como é que o diretor ele pode reconhecer assim, os primeiros sinais que ele está sofrendo de estresse, para ele poder perceber assim, cara, é um alerta, eu tenho que fazer isso agora, porque senão começa a ficar doente, aí ele doente vai gastar dinheiro com remédio, ele vai deixar de ter qualidade de vida e tempo para fazer as coisas que gosta e estar com as pessoas que ama na sua família. Então, como é que ele pode começar a perceber esses primeiros sinais, assim, cara, eu estou no caminho errado, vamos corrigir. Isso serve para todo mundo, até para mim, para você. Isso é importantíssimo, né? Porque as pessoas costumam buscar ajuda só quando chegam num lugar muito adoecido e muito cronificado. E aí é muito difícil fazer esse tratamento de resgate, né? Simbolicamente falando. Quais são os primeiros sinais? Identificar como que você tem passado a maior parte da sua rotina. Quais emoções você tem sentido, né? Um dos primeiros sinais por exemplo, de burnout, de exaustão mental, é a falta de vontade de exercer coisas que antes eram muito boas, que a pessoa tinha muito prazer de exercer. Sim. Então, começa a perder o prazer de estar em lugares ou de fazer projetos que antes faziam muito sentido, de se perceber irritado o tempo todo, muito reativo, né? A gente acaba tendo, de certa forma, alguns sinais, né? Às vezes da natureza, às vezes da natureza do corpo, às vezes na natureza, as pessoas acabam começando a te entregar alguma coisa, tipo, para te mostrar assim, que você está no caminho errado, que você tem que realmente buscar uma melhoria de qualidade de vida. Eu começo a analisar assim, quase como se fosse uma agenda. Não dá para cumprir rigorosamente, mas assim, todo dia que a gente acorda, você vai lá, já tem um ritual de escovar os dentes, né? Então, quando você vai escovar os dentes, se cuidar, isso é um básico, ninguém, assim, acho que praticamente, eu não acredito que nenhum ser humano não faça isso todos os dias de manhã, mas enfim, um ser humano que realmente tá em condições de fazer, porque a gente sabe que tem condições, infelizmente, tristes no mundo, que não levam a esse caso, mas do que a gente está querendo dizer aqui é, como é que vai funcionar a sua agenda para o seu dia? Eu tenho um momento que eu prefiro estar ligado à minha religião. Cuide da sua religião. Perfeito. Ou da espiritualidade, como você quiser conduzir. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu tenho que fazer atividade física, eu preciso dormir. Então, assim, mesmo que um dia ou outro ele não saia dentro de uma agenda, vamos dizer assim, eu acho que, não sei, eu tenho uma ideia de que acho que eu estou querendo aprender com você que já é experiente nessa área de psicologia. Como é que eu posso ir cada vez mais conduzindo isso para evitar que eu realmente tenha uma agenda ruim por muito tempo, que é uma vez, um dia ou outro, você tem perceber que tem uma rotina adoecida. Exatamente, uma surpresa da vida, acontece qualquer fato muito relevante, você sai da ordem. Eu não tenho que almoçar todo dia, jantar todo dia. Às vezes é um dia que eu não estou nem querendo comer. Então, isso vai fazer parte de respeitar a sua natureza. Mas é você trazer, talvez, por uma linha de conduta. É quase como se fosse uma linha que você não tem como seguir ela retinha, mas você tem que fazer trabalhar com buscando a tangenciar ali aquela linha. Eu aqui escapei, hoje eu não comi tão bem, mas beleza, eu fiquei satisfeito, tive prazer de comer um chocolate maravilhoso, mas no dia seguinte eu posso dar uma equilibrada. Então, é um pouco disso, a gente buscar isso, porque é uma preocupação aqui até para mim. Como é que eu faço para melhorar os meus dias? Acho que o ponto principal é você conseguir criar uma rotina da qual você não queira fugir. Sim, é difícil. Né? Esse é o ponto, né? Claro que muitas pessoas não têm esse privilégio, né? Mas se você tem esse privilégio de poder gerenciar a sua rotina, né, para que ela te ajude, consiga te amparar e ser protetora, é o mais saudável que você pode fazer. Então, até construção de rotina, né, uma coisa que a gente trabalha muito em terapia, para diminuir a ansiedade. Então, se você tem uma previsibilidade, o nosso cérebro ele precisa de previsibilidade. Se você tem uma previsibilidade do que você está fazendo, das suas tarefas, e naquela semana você separar, né, tempos que são inegociáveis, então tempo com a sua família, tempo de cuidado, né, com o corpo, tempo para a sua terapia, tempo para a sua espiritualidade, isso é essencial. A gente vai fazendo aquele famoso equilíbrio, né, que eu acabei de falar, né, de certa forma. Acaba que você vai buscando
uma vida que vai levar para você aquela satisfação, tipo, poxa, eu comi bem hoje. Poxa, eu dormi bem hoje, foi tão bom, uma né? vida que faça sentido, né? Exatamente, porque senão você começa a perder propósito, né? Sim. Você começa só a trabalhar para trabalhar, acorda para fazer um monte de tarefas, e mesmo nas tarefas triviais, eu acho que é interessante você sempre encaixar. Às vezes é aquele cafezinho que você para falar com uma pessoa do seu trabalho, que às vezes você não conhece tão bem, e precisa conhecer, entender que ele também é um ser humano que tem as suas dores, e aí às vezes aquela dor ali, você acaba sendo contribuição e melhorando a vida do outro, e aí você se sente bem, e aí dá aquele gás a mais, pô, ajudei aquela pessoa, foi legal pra mim. E muito do que motiva, talvez, diretores e professores, é justamente essa missão que eles veem nesse projeto, né? De cuidar de crianças, de cuidar de vidas que estão em desenvolvimento. Então, é muito importante que ele não se perca desse projeto, porque muitas das vezes o que sustentam as pessoas no dia difícil são os sonhos. Sim, com certeza. Então, se você se afasta do seu propósito inicial, do porquê que você começou aquilo, que o cansaço acaba fazendo isso. Sim. Eu lido muito com diretores de escola pública, né, que hoje, nesse momento de vida, que a empresa passou por vários momentos de escolas privadas, públicas. Hoje, a maioria dos nossos clientes hoje são escolas públicas. E a gente realmente vê no dia a dia que são várias pressões, né? Os governantes, às vezes, não têm os recursos adequados naquele momento. A impotência, né? A impotência, às vezes, do gestor de fazer realmente a coisa acontecer. Mas, na verdade, ele tem o fundamental, ele tem realmente que ter essa condição de saúde mental boa para ele poder gerenciar até nos momentos de crise. A gente também tem, às vezes, momentos que tem mais desafios. Eu nem gosto de falar que é dificuldade, problema, porque pode parecer a mesma coisa, mas não é. Quando a gente coloca na nossa mente que a gente tem um problema, às vezes aquilo pode te travar. Quando você tem um desafio, todo mundo quando era mais, né, quando é mais jovem, criança, você tem o desafio, alguma coisa que tenta te mover de alguma forma. Como é que eu posso superar isso? É um desafio para você, é uma provocação da própria vida para você superar. Então, é uma maneira de você buscar. Então, assim, o ideal é realmente a gente buscar hábitos mais saudáveis no dia a dia, para fazer com que a gente substitua os padrões negativos. Então, os negativos são diários, são os vários problemas. Né? Às vezes é uma coordenadora, por exemplo, trabalho com escola pública, a coordenadoria, às vezes está com uma demanda muito grande. Eu até entendo o lado, né? Porque vem de cima para baixo, às vezes são muitas demandas para fazer ao mesmo tempo, e ainda tem o dia a dia de uma escola, que é complicado para administrar, mas, na verdade, sempre tem um caminho de buscar esse equilíbrio. Então, acho que essa é a ideia, de como você falou, começa a perceber que está chegando num ponto que não está bom, e a agenda acho que tem que ser diária, porque quando a gente começa a falar, não, esse mês virou um mês, já é o próximo mês. A próxima semana. Então, eu acho que a gente chama na linguagem empresarial é o SMART, né? Você tem que datar isso. Datar e colocar horário. Então, a partir de amanhã, sexta-feira, dia tal, eu vou começar a fazer isso a partir de manhã ou de noite. Então, assim, você criar hábitos que façam que você saia do padrão negativo de comportamento. Então, acho que é isso que eu queria entender. Dentro da psicologia, a gente pode fazer algumas programações, alguns gestos, algumas atitudes. Então, assim, eu até queria de você, de repente, se pudesse me trazer essa ideia de que eu nunca vou dar conta, porque muita gente pensa isso também, não, eu não vou dar conta, é muita coisa. Aí vai tocando os seus dias. Muitas pessoas, justamente. O famoso deixando a vida levar. Só que às vezes você deixa a vida levar, pode ser bom para muita gente, mas para muita gente pode ser um sofrimento. De você ver, é como se estivesse sendo arrastado para uma vida que não tem propósito. E aí a gente veio aqui para contribuir. A gente não veio aqui nesse mundo, pelo menos eu acredito nisso, né? A gente não veio só para ganhar dinheiro, ter conforto, prazeres. É para também realmente entregar para a vida do outro um mundo melhor, né? Uma qualidade de vida. Porque a gente fala assim, é muito prático falar de filho. Ah, eu tenho um filho, beleza, eu quero dar tudo para ele. Cara, mas todo mundo aqui está ligado, interconectado. Então, você quer uma qualidade de vida para o seu filho, para o colega dele, para todo mundo. Então, assim, a ideia é, como é que eu posso fazer algum tipo de exercício diário para começar a ajudar essas pessoas que a gente que está aqui nos ouvindo, que podem realmente servir de contribuição para eles? Que eu posso levar assim, poxa, eu vou começar de manhã fazendo um ritual. Eu vou tomar, por exemplo, eu gosto hoje em dia de tomar um café da manhã com um pouco mais de tempo. É algo que eu dedico a mim. Eu olho a rede social, eu olho um monte de coisa, sim, mas eu preciso desse momento. Eu costumo dizer que eu, às vezes, acordo por um compromisso que, às vezes, eu poderia acordar com meia hora antes. Não, eu preciso de uma hora e meia. É meu, eu preciso entender. E aí eu consegui entender ao longo dos anos que isso para mim é importante. Encontrar a sua medida. Exatamente. É igual a história, assim, outro propósito que eu tenho na minha vida para poder ter qualidade melhor de vida, eu dou exemplo meu, né, que eu acabei descobrindo, cada um vai descobrir o seu. Eu entendi que para eu dormir melhor, eu preciso realmente ter uma programação. E uma das coisas que eu entendi no outro dia, um palestrante falou, eu achei que fazia muito sentido, ele falou o seguinte, eu trabalhei a minha vida para acordar a hora que eu quiser. Aí muita gente pensa assim, vai acordar meio-dia,
E qual o problema? Se ele trabalhar de meio-dia à meia-noite? Não sei, cada um Sim, tem sim. a sua condição de trabalho. Mas, por exemplo, eu comecei a entender que eu preciso acordar a hora que eu quiser. Mas como é que eu acordo a hora que eu quiser? Eu durmo mais cedo. Porque se eu dormir mais 10 horas da noite, eu consigo acordar 6 de boa. Mas se eu dormir meia-noite, como eu gostava de fazer, o que vai acontecer comigo? Eu vou acordar às 6 horas da manhã tranquilo, alegre, feliz da vida? Não, vai fazer muito mal para mim. Não só para minha saúde, mas para minha condição de saúde mental. Eu vou começar a trabalhar o meu dia assim cansado, eu queria dormir mais. Que não é o ideal, né? Que não é o ideal. Então, esse dormir até a hora que eu puder acordar, e eu não preciso de despertador, que acho que esse é o viés, cara, o despertador é algo que, assim, te atordoa. Ele não é feito para... O ideal é não existe despertador mesmo. É acordar naturalmente. Aí você entender qual é o seu período de sono. Então, o que a gente podia fazer diariamente, assim, pela tua experiência como psicóloga? O que eu poderia fazer no dia a dia, assim, não é a fórmula mágica, assim, alguma coisa que você acha que pode fazer diferença e as pessoas buscarem dentro de si, de alguma forma, isso? Bom, na TCC a gente fala que os nossos pensamentos vão influenciar nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. Então, principalmente, trabalhar a mudança de mentalidade. De que sentido? Eu vejo muitas pessoas em sofrimento porque acabam se comparando com outras realidades. Então, a pessoa conseguir aceitar a realidade que vive e, beleza, a realidade olhar para a grama do vizinho, que é mais verde. Exatamente. Né? Deixa eu olhar essa realidade. Na minha realidade, o que é possível para eu fazer para eu conseguir encontrar a medida para mim de cuidado? Sim. Esse é o ponto principal. Quando a gente vai trabalhar em terapia, por exemplo, né, a gente vai olhar para valores de vida. Então, por exemplo, saúde para você é um valor muito importante. Sim, sim. Muitas pessoas acabam que, enfim, não criaram esse hábito, embora fosse, né, que de saúde não seja uma prioridade. Sim, às vezes é um aspecto muito simples. Por que você faz treinamento físico? Eu treino fisicamente para ter músculos adequados para quando eu tiver uma velhice, eu ter condições de andar, fazer o que eu quiser sem depender de outra pessoa, que eu acho que é absolutamente... Acho que agora eu estou sendo bem unânime. Todo mundo quer ter uma velhice que não dependa do outro, que não precisa ser carregado numa cadeira de rodas. A gente não tem como prever se isso vai dar certo no todo, mas existem estudos que dizem que se você tiver uma boa atividade física e promover a musculação, vamos dizer, você vai ter qualidade de vida e vai ter condições de fazer o que você quiser, viajar, fazer as coisas que você gosta, né? Ter autonomia. Então, eu acho que isso é importante. Então, complementando isso que você estava falando aí só. Buscar justamente essa medida dentro da minha rotina. O que é realista para mim, né? Não colocar coisas irrealistas. Não colocar uma meta muito alta. Metas muito altas, coisas que não cabem, uma rotina que não cabe na sua. Então, dentro da sua rotina, o que cabe para você conseguir que essa rotina seja protetiva. Sim. Então, você pode, por exemplo, um café com calma, né? Eu acho que é um essencial. Mas se não puder, então, um período da noite ou um período entre o seu dia para você tirar pausas, para você respirar, para você conseguir se atentar no que está acontecendo agora. Isso faz com que você tenha realmente uma mudança muito provável, assim, estatisticamente falando, você deve mudar muito o humor, né? Muda. Vai melhorar os pensamentos, e os pensamentos levam a novas atitudes que vão fazer com que você faça melhores escolhas. E construa uma nova vida. Exatamente. Aí você realmente começa a ter a vida que você sempre quis e a gente fala assim, do nada, né? Mas não é do nada. Teve uma construção. Não existe. E o caminho é individual. Não adianta você buscar apoio na namorada, no namorado, na esposa, no marido e buscar, ou em filhos, e achar que isso vai fazer diferença. Não. Eu até costumo dizer muito sobre isso. Eu ia até falar isso mais pro final, mas eu vou adiantar agora. É uma das coisas que, quando a gente fala de autocuidado, no avião, se houver uma despressurização de cabine, o que naturalmente acontece? Graças a Deus, eu nunca tive essa experiência, mas na vida acontece. Às vezes acontece um caos na sua vida, de repente começa a cair todas as máscaras assim, e aí você faz o que primeiro? Eu já perguntei isso, Júlia, mas assim, eu faço sempre para os diretores de escola. Faço a mesma pergunta. E você, o que faria? Eu falei, ainda faço, assim, eu aumento o risco de ela responder errado. Eu falo assim, não é errado, o que eu acredito que seja não é o correto, porque a gente está trabalhando com saúde mental e a gente tem que se cuidar primeiro, e aí vocês vão entender. A ideia é, caiu a máscara, você coloca em você primeiro. Mas o meu filho está do lado, eu não vou salvar meu filho. Claro, não, né? Se você não colocar em você, você desfalece, quem entende um pouco desse assunto vai concordar comigo, que você desfalece e você não salvou nem a si mesmo, nem o outro. Então, quando acontece, a primeira coisa que você precisa é ter o autocuidado. Você coloca a máscara em você para depois você colocar na pessoa que você ama.
E aí você colocando em você, mesmo que ele entre em desfalecimento, ou ele precise de uma ajuda, que ele está sofrendo um pouquinho mais, você vai lá ajudar com condições. Então, eu acho que é isso que é importante. Inteiro para essa ajuda, exatamente. Né? Então, assim, esse é o fundamental, é olhar para dentro de si, então, pelo que eu entendi. A gente olhar e começar a perceber, porque não vai vir de fora, vai vir de dentro. Exatamente, é uma mudança que vem de dentro de você. Em que a minha vida está baseada hoje? Eu tenho bons relacionamentos, eu tenho tempo para mim. E assim, né? Não só na esfera de educação, mas a educação tem várias pesquisas que professores e diretores entram em burnout por inúmeros motivos. E às vezes nem devem perceber, né? Não, eu só estou cansado hoje, eu estou só estressado ou estressada. O que faz a gente olhar para isso, né? Valores de vida. O que é valoroso para mim? O que é importante para mim que não está acontecendo? Como eu tenho me sentido na maior parte do tempo? Como está minha energia? Como está meu humor? Se eu estou com muito sono o tempo todo. Esses sinais, né? Que devem fazer com que as pessoas comecem a perceber. Se olhar mesmo. Se olhar, né? E tem pessoas que estão tão no automático, que estão tão anestesiadas de si mesmo, que acabam não percebendo. A gente até fica brincando com os robôs que estão surgindo aí a todo instante, né? Esse podcast daqui a alguns anos provavelmente vai ser 2 robôs que vão falar. Não, espero que não. Na verdade, a gente vai entrar numa era agora cada vez mais robotizada. E a gente começa a achar que esse é o caminho, mas na verdade não é. Vamos continuar humanos aqui, cuidando dos nossos problemas, dos nossos desafios, com auxílio da tecnologia, mas assim, e talvez essa tecnologia faça com que a gente tenha mais demandas. Às vezes a gente pensa que vai ter menos, né? A gente tem hoje um celular que está sempre tomando o nosso tempo, a gente acaba às vezes se perdendo nesse tempo, eu acho que é uma coisa que realmente tem que ter muito cuidado. Muita gente fala, mas não adianta você falar para, Júlia, diminuir tantas horas aí. Não, cada um sabe do seu tempo. Às vezes você precisa utilizar aquele tempo concentrado num trabalho no online, porque realmente ele faz diferença para o seu dia a dia, mas você saber a hora certa de fazer a dosagem. Tipo, agora eu preciso cuidar de mim. Sim, a tecnologia é uma ferramenta e a gente precisa ter a sabedoria de como usá-la. E essa postura de um diretor de escola, ela influencia muito no ambiente educacional. Então, se ele não tiver todo esse cuidado, como a gente falou das máscaras do avião que cai, na verdade, ele não vai ter condições de fazer, talvez, aqueles acolhimentos que eu falei, de tomar um café com uma pessoa, conseguir ter uma escuta ativa com professores, alunos. E isso é uma boa administração. Ele começa a perceber no todo. Longe de mim aqui querer dizer nada de como que é o certo ou errado, mas assim, como você está tratando aqui, com a gente está falando, mas é sobre uma percepção do dia a dia, de que o que está dando certo está dando errado. E não tem nada de errado de a gente ajustar todo dia, porque acho que a gente, como humano, a gente, na nossa inteligência, né, perfeita de Deus, assim eu acredito, você está todo dia entendendo que precisa melhorar sempre um pouquinho mais. A gente não veio aqui para ficar estático, nem a gente consegue, porque a gente não consegue ficar estático com nada. Vida é movimento, exatamente, né? Você está satisfeito, eu vou até brincar com as meninas, você está satisfeito com a bolsa nova. E ela é linda, maravilhosa. Passou um tempo, ela já é só mais uma bolsa. É igual para os meninos que gostam de carro, e não necessariamente assim, porque às vezes tem ao contrário, né? Enfim, não depende disso, mas eu estou só fazendo um estereótipo de que às vezes, assim, uma pessoa que gosta de um veículo, eu gosto de carro, mas é uma delícia comprar um carro novo, né? Quando você pode, ou um novo carro, independente de ser zero ou não, mas depois de um tempo, cara, é só mais um carro. Eu cheguei a ver uma pesquisa uma vez sobre, estatisticamente, aí acho que fala muito de psicologia, né? Perguntando um cara sobre como é que é a felicidade de se comprar uma Ferrari, que é um carro icônico e tudo. Enfim, sem querer fazer propaganda de marca, mas é um veículo icônico, né? Mas, enfim, o que acontece? Perguntaram ele, mas como é que é? Ele falou, depois de um tempo é igual fazer uma necessidade básica no banheiro. Eu pego o carro, eu dirijo o carro, e daqui a pouco chega uma hora que eu vou vender esse carro e vai seguir a vida adiante, e é normal. O que mais importa? Como eu me tornei, como eu fiquei como pessoa. Isso não me transforma, isso não muda nada. Seja o que eu tenho ou o que eu não tenho. Isso vai fazer com que, onde eu estiver, eu vou estar performando da melhor maneira possível como ser humano. Eu vou estar entregando o meu melhor. Acho que é um pouco disso, né? Porque, então, quando a gente consegue ter todo esse cuidado, autocuidado, a gente começa a ter uma gestão melhor, porque os imprevistos vão acontecer, né? A gente não está livre disso, né? Todo dia tem desafio, né? Todo dia. E que muitas das vezes o que é para ser exceção vira regra, quando a gente não administra muito bem determinadas coisas. Sim. E aí esse é o ponto que está o problema. Então, por exemplo, né, eu já tive experiência com escolas que o tempo inteiro tudo fica muito centralizado nesse diretor. Né? Então, ele não consegue delegar algumas tarefas, ele não consegue
por exemplo, treinar pessoas. Será que a pergunta seria, não consegue ou ele que não tenta fazer esse exercício? Sim. Porque às vezes ele é tão perfeccionista que ele acha que só ele pode fazer. Exatamente. E aí ele acaba se sobrecarregando, a equipe se acostuma com isso e acaba entregando tudo para ele, né? E fica prático. Às vezes nem de maldade, não. Não, tô falando não assim, é, às vezes mas é uma questão da dinâmica. Vira automático. Acaba virando essa dinâmica de centralizar tudo, né? Por esses traços de perfeccionismo, por inúmeros motivos, né? E acaba sobrecarregando demais. Então, a pessoa já vai para um trabalho. Então, por exemplo, que tá tudo centralizado nela. Isso sobrecarrega emocionalmente. São várias demandas num dia a dia de uma escola, seja com alunos, seja com professores, seja administrativos, seja com pais, né? Com famílias, às vezes principalmente em escolas públicas, com situações muito delicadas de impotência. Existem, não vale o comentário, mas quem está nos assistindo com certeza sabe do que eu estou falando. Tem casos que a gente acha que nem existem. São casos tão graves e tão dolorosos, assim. Demais, eu já ouvi cada história, assim. Eu até às vezes peço para você, não me conta. Se eu puder participar e ajudar, tudo bem, eu vou tentar ouvir. Mas nesse caso tem coisas que, assim, só um diretor sabe lidar com isso. Às vezes envolve conselho tutelar e etc e tal. Então, casos muito graves que a gente acha que não vão... Que a gente vive no dia a dia. Parece até que a gente vive numa bolha, né? Que, na verdade, acaba não deixando de ser, mas você vive um dia a dia que você, cara, mas isso existe. O ser humano faz isso, às vezes com o próprio filho, entendeu? São coisas assim que você não consegue entender. E aí é isso, talvez esse se você não tem esse cuidado, de não ter esse cuidado de saúde para todo mundo. Você não coloca essa máscara em você antes de chegar naquele trabalho, né, e perceber que você vai acolher várias demandas difíceis, você vai desmoronar. O que eu mais vejo na clínica são pessoas que estão em cargos que têm que gerenciar muitas pessoas, né, escolas, enfim, e estão sobrecarregados, tipo, eles amam aquele emprego, eles adoram, eles veem valor naquilo, né, vale alguns sacrifícios, mas não quer dizer que aquilo não vai atravessar ele, vai afetar ele. Sim, com certeza. Na verdade, você já está me adiantando que eu ia falar sobre isso com você, sobre os erros mais comuns e boas práticas, mas na verdade é isso, né? Ele quer fazer tudo sozinho, ele quer ignorar sinais de cansaço, ele na verdade começa a achar que pode cuidar de si é perda de tempo, então nunca é, porque você vai ficar doente. Só que a gente não tem essa educação hoje que a gente está se atentando a isso, porque a gente está na era da saúde, de olhar para isso, de ver qual é a geração passada, qual foi a consequência. Sim, a gente tem testemunhado isso, a consequência da falta de cuidado, na negligência de algumas áreas. Não, mas assim, não tem como culpá-los, porque a geração antiga, elas foram feitas para sobreviver. Sim. Nessa geração que a gente está, como que eu quero viver? Não quero sobreviver. Exatamente. Então, uma prova disso é que, se você for analisar estatisticamente, as pessoas vivem menos, né? Sim. Se considerar início do século passado, né? Enfim, você imagina que hoje, a idade, por exemplo, que eu tenho hoje, não vou revelar a idade, mas enfim, não fico preocupado com isso, mas enfim, na idade que eu tenho hoje, naquela época, já não estava vivo, né? Hoje, se vivia antigamente 30, 40 anos, e 40 anos era um idoso, e que não, né? Porque viviam só no automático, né? Não tinham cuidado com a mente, com o corpo. Era outra realidade, né? Era completamente diferente, né? Hoje a gente tem mais condições, né, medicamentosas e tudo para ter uma longevidade. E aí, tendo essa longevidade, a gente precisa ter uma boa qualidade de saúde mental, né? Para a gente conseguir ter condições de tomar decisões e fazer escolhas assertivas. Mesmo que às vezes a gente erre, mas enfim, a gente vai procurar sempre buscar para o caminho do acerto. Então, assim, que dica que você daria hoje para a gente tentar buscar cuidar de si mesmos, assim, nós nos cuidarmos melhor? Que tipo de dica você daria na prática para a gente que sente que não tem tempo de cuidar de si mesmo? Porque por mais que a gente esteja falando sobre isso o tempo todo aqui, parar para olhar para si mesmo, mas eu não tenho tempo, eu tenho filho, eu tenho escola. Cara, não é possível, tem que ter algum tempo. E aí, talvez aí seja um sintoma, né? Porque se você não... É verdade, muito, muito claro que você acabou de dizer. Até, eu fiz a pergunta e fiquei assim, poxa, qual seria a resposta ideal? Realmente. Talvez esse seja o sintoma, já esteja... Se a pergunta já está na sua cabeça sobre si mesma, gente, eu não tenho tempo, que horas que eu vou fazer isso? Então, e aí quando você não para por bem de refletir e como um gesto de amor, você vai adoecer para aprender. E é o que mais acontece, a pessoa precisa adoecer para aprender que daquela forma não dá para viver. Exatamente. Assim, uma coisa boba, essa semana aconteceu comigo, eu estava justamente passando por alguns desafios e aí eu estava conversando, né, em casa e estava falando sobre isso, eu falei, caramba, não sei o que está acontecendo, minha performance não está ideal, alguma coisa está errada comigo, quando eu fui ver, assim, eu estou praticando tudo que eu posso, eu trabalho a minha espiritualidade, trabalho o meu físico, eu tento comer bem, e assim, você começa a fazer o checklist, né? Vamos fazer o checklist, tá tudo bem?
Não, eu não tiro férias há um bom tempo. E eu não sei nem mais como é que era isso. Ah, mas como é que é? Você vai lembrar? Não, eu sei como é que é. Eu sei como é parar de trabalhar, fazer as outras coisas que tem no dia a dia, trivial. Não, eu já faço um monte de coisa que eu gosto. Eu já faço minha corrida, eu faço minha musculação, eu viajo quando eu posso. Mas aí vira mais um cheque da checklist, Exatamente. né? Por exemplo, eu me equivoco muito nesse sentido. Você vê que é meu, né? Eu viajo, por exemplo, a minha empresa, a gente tem um trabalho de divulgação do nosso material de apoio, de trabalho, que a gente pode colaborar para uma escola, contribuir, melhor dizendo. Eu viajo o estado todo. E aí, quando você viaja para regiões, por exemplo, eu vou para Paraty, aí eu vou lá e janto em Paraty, é legal e tal. Cara, eu tô trabalhando o tempo todo, eu só chego para jantar, como se estivesse jantando em casa. Então, assim, eu comecei a achar por algum tempo que eu me divertia com isso, mas na verdade não é. É trabalho. Porque na prática eu tô no trabalho, porque no dia seguinte de manhã eu tenho que tomar um café, porque eu já tenho que seguir a estrada. E seu relato não é incomum. E aí, pra você ter ideia, eu vou falar uma coisa absurda, parece absurda, né? Mas assim, eu já fui várias vezes a Paraty, e eu nunca mergulhei na praia de Paraty. Eu tô sempre lá, eu tô sempre na região dos lagos. Semana passada eu tava em Cabo Frio e vou pra Búzios e tudo. Eu não vou pra praia, relaxar. É uma coisa que eu gosto, tô falando de uma coisa que eu gosto. Não, isso não é pra todo mundo. Não, mas, é um exemplo. Por exemplo, eu vou pra Serra, eu vou muito pra Itaipava, lá eu durmo em Itaipava. Aí assim, eu vou jantar, acho que aquilo é maravilhoso. Tem um parque de exposições da prefeitura que eu tô sempre, juro pra você, tá na minha agenda. Correr de manhã nesse parque. Todo dia de manhã, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que seguir a estrada, e eu não posso correr agora. Aí é porque tá frio, é porque tá calor, é porque... É sempre um monte de desculpa. Então, acho que isso acontece muito na vida de todo mundo. A gente tá sempre dando desculpa para realmente procrastinar algo que você tem que ser feito agora. E a vida não tem garantia do dia de amanhã, né? Então, acho que para uma boa qualidade de vida e saúde, acho que me dá essa... fiz uma pergunta enorme, mas o ponto a pessoa não tem tempo para cuidar de si mesmo. Como é que ela faz? No básico. Ela precisa parar para ter tempo, assim. É a regra. Se você não olha isso como sintoma a vida vai te parar de algum jeito. A vida vai te parar, o seu corpo vai te parar, né? Suas emoções... vai vir alguma coisa que vai te parar. Eu falo assim, você tá dando pro seu corpo e isso não tá dando resultado. Eu não sei se a gente falou sobre isso, mas vamos falar sobre isso agora. A saúde mental, ela pode impactar diretamente no seu físico. E você pode paralisar por isso. Total. Fica gripado, fica doente, não sabe nem porque, foi um vírus. Não é só emocional, um vírus. Total. A gente o tempo todo, eu não sou profissional da área médica, óbvio, né? Mas assim, eu imagino que a gente está o tempo todo sendo atacado por vírus e bactérias. Só que por que uma hora esse vírus entra e outra hora não entra? Por que a gente sofre com a doença? Porque talvez... Tem momentos que a gente está muito mais às vulnerável. vezes é o mental que não está adequado e aí o físico acaba levando, que é a última consequência, né? Tipo, o alerta final. Se não der jeito agora, amigo, pode realmente ser um caminho pro fim, né? Que realmente é um perigo. Não, e acrescentando isso que você falou, né? De viajar só a trabalho. E é muito engraçado que esse relato não é incomum. Pessoas, eu viajo muito, mas sempre a trabalho. E eu falo assim, antes de você ser um profissional, você é uma pessoa. Sim. O que você quer resgatar do que você gostava de ser? Claro que muitas pessoas não têm esse privilégio, né, de pensar sobre isso. Sim, a gente tem que analisar que tem... Mas tem assim, faça o melhor possível de acordo com as ferramentas que você tem, né? Da ferramenta que você tem. Se hoje você tem esse privilégio de poder, cara, eu já construí, eu já trabalhei pra caramba. O que eu posso fazer por mim? Será que você se dá o tempo de desfrutar? Que às vezes é também isso, né? Não, eu fui lá, eu tirei férias, eu fiquei lá. Tá, mas o que você fez nas férias pra você, dentro do processo? Não, desfrutar disso faz parte do ciclo que muitas vezes a gente não valida. Exatamente. É aquela coisa da alegria que surge diariamente, aquela vontade de viver, que assim, qual a explicação? O que houve? Você trocou de emprego? Tem um novo relacionamento? Não, mas isso tudo vem de fora, né? Tem que vir de dentro, né? Acho que é o fundamental, né? E até dividindo, né, uma questão pessoal, né? Eu também já passei por isso, né? Porque o que acontece, né? Hoje o nosso trabalho, ele ocupa grande parte porque ele também faz parte do nosso papel social. Quem eu sou? A gente fala antes de a gente falar que a gente é, o que eu faço? O que eu vim fazer aqui, né? O que eu faço? Só que a gente precisa esquecer que antes de qualquer coisa a gente é um ser humano. E que parte que a gente gosta? Do Alex? Sim. Qual é a parte fundamental do Alex sem ser profissional? Quem é a Júlia? E eu precisei buscar essas respostas. Sim. Porque eu estava adoecendo também de só pensar, Júlia, psicóloga, quem sou eu para além disso tudo? Sim, com certeza. Nesse caso, quando a gente fala sobre saúde mental, é importantíssimo a gente entender que assim, o que a gente gera, né, dentro do ambiente educacional, o que a gente leva para a escola quando a gente está realmente fazendo o nosso papel. Você está performando de uma maneira completa, acho que é isso que todo mundo busca, né? Ninguém fala muito sobre isso, né? Eu estou fazendo todas as minhas atividades de uma maneira que eu tenho uma completude do meu ser.
E aí, mas isso aqui está errado. Não, não importa. É fazer o seu melhor, que a gente já falou várias vezes, né? Fazer o melhor possível e talvez tentar trazer para esse caminho de uma linha de condução. Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar, vai dar certo. Reajustar para. Eu tenho um conhecido recente, eu digo, viro até amigo, né? Um corretor de imóveis que me fala isso. E ele me fala com tanta verdade isso que eu uso para mim. Às vezes é uma coisa que fica aquela dúvida assim, ele fala assim com tanta precisão, ele fala assim, vai dar certo. Ele olha para mim assim, vai dar certo. Cara, e dá certo. Porque não tem por que não dar, porque se você coloca a sua energia ali, você é um ser de luz que está aqui, a gente não sabe exatamente quais essas explicações, às vezes religiosas e etc e tal, mas assim, você está aqui, você tem que fazer o seu papel. E aí quando você vê que faz aquilo que seu coração fica satisfeito, feliz do seu dia a dia, do autocuidado, porque também tem muita gente que pensa assim, vou me cuidar, eu estou deixando de cuidar do outro, eu estou sendo egoísta. Não, não é egoísmo. Egoísmo é não cuidar de si para tentar cuidar do outro e não dar conta de nenhum dos dois. Acho que é um pouco, né? Acho que é um pouco nesse caminho, né? Tem uma perspectiva que eu adoro, que é muito egoísmo você não cuidar de si, porque em algum momento você vai deixar isso para outra pessoa cuidar. Exatamente. Às vezes deixar um problema para o outro, né? Para resolver, né? É verdade. Júlia, esse papo tá maravilhoso, mas assim, sei que podcast todo mundo consegue escutar e administrar com a gente de uma melhor maneira possível, no seu tempo corrido, né? Eu espero que a gente possa ter sido aqui contribuição para realmente melhorar o ambiente do diretor de escola, principalmente para melhorar a sua própria vida, porque acho que, como a gente falou, se melhorar a sua própria vida, você vai melhorar a sua performance como gestor, vai melhorar a atividade da sua equipe. Vai ter espaço para pensar. Não vai estar tudo 100% resolvido, mas assim, vamos ficar com isso como esse desafio de vida, vamos tentar os 100%, mesmo que a gente nunca atinja, a gente vai tentar, só porque a gente é humano, filho de uma energia maior, de Deus, do que você quer que acredite, mas você tem que buscar esse papel. Veio aqui para honrar uma vida. Então, se você tem essa vida, leve ela adiante de uma forma de qualidade, saudável, até que não exista mais, mas você fez o seu melhor. Eu acho que uma das coisas que eu já vi numa entrevista uma vez de uma pessoa de muita idade, que a gente se preocupa demais com os problemas do dia a dia e a gente deixa de fazer um monte de coisa que a gente gostaria de ter feito. Poxa, eu gostaria de ter feito mais isso, mais aquilo. E uma das coisas que a gente não tem certeza, assim, a gente nunca sabe quando vai ser o último abraço, o último beijo, o último encontro. Então, se a gente não tiver cuidado com isso, por que você vai querer se arrepender disso depois? Às vezes a gente nem sabe o que é o outro lado dessa vida, mas a gente pode tentar fazer o melhor da gente agora. Então, assim, eu queria te agradecer muito pela tua participação. Eu só queria que você considerasse ter mais alguma dica, falar mais alguma coisa para o nosso público e levar também para o teu público, né? Porque o nosso interesse aqui é ter uma troca que a gente leve, na verdade, o papo aqui de psicologia, saúde mental, voltado para o ambiente educacional, mas eu acho que o interesse nosso aqui é mais do que isso, é levar para todas as pessoas que estiverem assistindo a gente, que a gente possa ter contribuição. Então, assim, é isso que eu queria te dizer, se você tem algum recado final para falar para as pessoas que estão nos assistindo, o que você pode dar mais alguma dica, e eu queria que você falasse um pouco mais do seu trabalho, falasse das suas redes sociais, ou se você tem uma só ou mais, para a gente poder divulgar também nas suas e, consequentemente, ajudar mais pessoas que possam precisar e tenha um insight que seja mínimo de ideia do que a gente possa ter colaborado aqui. Eu acho que o recado principal é diretores, não pessoas que cuidam de outras pessoas, que lidam com esse cuidar, né? Antes de qualquer coisa, de ser um profissional, de ter o seu diploma, você é um ser humano. E se você, quanto mais tarde você se der conta que você é a sua ferramenta de trabalho e essa ferramenta precisa de cuidado, e se você está negligenciando isso, você vai adoecer e, consequentemente, as pessoas que poderiam ser ajudadas por você não vai ser ajudada. Acho que muda a mentalidade. Então, olha para a sua vida hoje, né? Como que você pode melhorar essa ferramenta de trabalho que é você? Que áreas da sua vida que você precisa cuidar? Que relacionamentos que você precisa cuidar? Que valores que é muito importante para você, mas que você não está conseguindo exercer por algum motivo? Então, busca cuidar disso para recalcular a rota, caso for necessário, para conseguir plantar essa vida valorosa, como você disse, né? Sim. A gente chega no final da vida e tem determinadas coisas que perdem importância, né? A única certeza que a gente tem nessa vida, a verdade absoluta, é que a gente vai partir em algum momento. Sim. E o que a gente está fazendo com isso? E a gente não sabe quando, então é importante que faça desde agora, por isso. Exatamente. O que a gente está fazendo com isso? Se você chegar hoje no seu aniversário de 50 anos, você vai ter mais arrependimentos? Ou vai ter histórias para contar, né? Porque é isso, quando você cuida de vidas, você não pode ter noção de quantas pessoas você cuidou, mas aquelas pessoas vão saber. E você está deixando o seu legado. Isso que é importante. Com certeza. Então, como poder se cuidar, olhar hoje para você, para a sua vida? O que eu preciso fazer para recalcular a rota para eu continuar fazendo esse legado? Com certeza.
É o que eu falo sempre, né? Educar é transformar vidas, né? A gente tem que realmente buscar esse viés e aí o diretor de escola, ele tem a sua missão, o seu papel importante. Embora às vezes o diretor, a gente sempre fala, né? É professor que está diretor, mesmo que ele esteja, onde você estiver, em que momento você estiver da sua vida, utilize ele para transformar vidas, seja um profissional de qualquer área. A gente agora está falando de uma forma, vou abrindo aqui para uma forma mais generalizada. Qualquer pessoa tem o seu papel dentro da sociedade para transformar as vidas das pessoas. E por que a gente não fazer isso e praticar isso diariamente? Porque a gente esquece no dia a dia de fazer o básico e não faz o básico e aí quer fazer o extraordinário, né? Então, vamos tentar fazer o básico e do básico surge o extraordinário. É um passo de cada vez, né? Me fala da tua rede social, onde que as pessoas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar no meu Instagram, né? Meu nomezinho no Instagram é Júlia Godinho Psi, né? Lá eu sempre estou postando reflexões, mais pra gente pensar sobre uma vida valorosa, o que realmente importa. E é um prazer sempre estar compartilhando conhecimento. Muito obrigado pela tua participação, foi para mim engrandecedor. Eu acho que estou muito feliz de ter conversado com você, porque você trouxe muitas coisas para mim aqui que eu vou começar a praticar a partir de hoje. Né? Eu convido vocês, diretores, que participem na sua própria vida ativamente, que todo dia pratiquem, façam alguma coisa por si mesmos. Ao longo do caminho de vocês vão perceber que cada vez vocês vão fazer mais e vai ajudar a muito mais pessoas do que vocês hoje ajudam. Quando eu falo isso, é uma fala para dois. Ou eu digo para dois, da minha fala para você que está me assistindo. Então, essa é a ideia. E nas nossas redes sociais, você já conhece o @Grupo Leque. A gente está sempre presente também, tentando ajudar de alguma forma, colaborar com que o dia a dia de vocês seja cada vez melhor. Muito obrigado pela participação e até a próxima.